E se eu te dissesse que a maior parte do que você acredita não é seu? Não estou falando de política. Não estou falando de religião. Estou falando de algo muito mais fundamental. Estou falando das opiniões que você defende com unhas e dentes, das certezas que você carrega como se tivessem nascido com você, das convicções que você sente no peito como se fossem parte da sua identidade. De onde vieram? Em 1951, um psicólogo chamado Solomon Asch fez um experimento que deveria ser simples demais para dar errado. Ele reuniu grupos de pessoas numa sala e pediu que identificassem qual de 3 linhas desenhadas num cartão tinha o mesmo tamanho que uma linha de referência. A resposta era óbvia, visualmente óbvia, sem nenhuma ambiguidade possível. Mas havia um detalhe que os participantes não sabiam. A maioria das pessoas na sala eram atores, combinados de antemão para dar a resposta errada, em voz alta, com calma e convicção, um após o outro. E o que aconteceu com as pessoas reais, aquelas que podiam ver a resposta certa com os próprios olhos? 75% delas cederam. 75% deram a resposta errada. Uma resposta que contradiziam diretamente com o que estavam enxergando, apenas para não destoar do grupo. Se isso é possível com linhas num papel branco, o que acontece com as coisas que realmente moldam a sua vida? Presta atenção nisso por um segundo. Você já estava no meio de uma discussão e, num determinado momento, percebeu que não sabia mais por que estava defendendo aquela posição. Já sentiu aquela estranheza quando alguém apresenta um argumento que faz sentido, mas você continua firme, não porque tenha uma resposta, mas porque mudar de ideia ali naquele momento, na frente daquelas pessoas, parecia humilhante demais? Isso tem um nome. E não é covardia. Não é burrice. É biologia antiga operando dentro de você sem pedir licença. O ser humano é um animal construído para seguir o grupo. Durante centenas de milhares de anos, ser expulso da tribo não era apenas constrangedor, era sentença de morte. Aquele que desafiava o consenso dos mais velhos, que questionava as regras estabelecidas, que discordava do que todo mundo aceitava, ficava para trás. Ficava sozinho. E sozinho, na savana, você virava comida. A conformidade não é um defeito humano. É uma tecnologia de sobrevivência. O problema é que essa tecnologia não sabe que você não está mais na savana. Ela opera dentro de você hoje, agora, enquanto você assiste este vídeo. Ela opera quando você ri de uma piada que não achou graça, para não ser o único a ficar sério. Quando você concorda com algo numa reunião porque todo mundo ao redor acena a cabeça e você não quer ser o obstáculo. Quando você engole uma opinião contrária, porque expressar o que pensa de verdade parece arriscado demais. Observe o que você consome. Observe a roupa que você usa, as frases que você repete, as causas que você defende, os vilões que você odeia, os heróis que você admira. Quanto disso nasceu de um processo genuíno de reflexão? Quanto disso surgiu de absorção silenciosa, da família, do grupo de amigos, da bolha digital que te alimenta todo dia com exatamente o que você já acredita? A manada não precisa de força bruta para te controlar. Ela usa algo muito mais eficiente: o seu próprio medo de ficar de fora. O experimento de Solomon Asch foi só o começo. Em 2011, o neurocientista Gregory Berns levou esse mesmo experimento para dentro de um aparelho de ressonância magnética. Ele queria ver o que acontecia no cérebro das pessoas no exato momento em que elas cediam à pressão do grupo. O resultado foi perturbador. Quando os participantes concordavam com o grupo mesmo sabendo que a resposta estava errada, a região que se ativava no cérebro não era o córtex pré-frontal,
a área do raciocínio, da tomada de decisão consciente, do julgamento crítico. A região que acendia era o córtex visual. O cérebro não estava processando a conformidade como uma escolha social. Estava literalmente alterando a percepção da realidade. As pessoas não estavam mentindo conscientemente. Em algum nível profundo, estavam começando a ver o que o grupo via. E quando alguém decidia manter a resposta certa, desafiando o consenso, a amígdala disparava. A mesma estrutura cerebral associada ao medo, à ameaça, ao perigo real. Discordar, neurologicamente, não é apenas socialmente desconfortável. É sentido pelo sistema nervoso como uma ameaça concreta à sobrevivência. A pesquisadora Naomi Eisenberger, da Universidade da Califórnia, foi ainda mais longe. Num estudo chamado Cyberball, participantes jogavam um jogo virtual simples de passar uma bola entre 3 jogadores. Em determinado momento, os outros 2, controlados pelo computador, paravam de passar a bola para o participante. Sem aviso. Sem explicação. Apenas exclusão silenciosa. As varreduras cerebrais mostraram que essa exclusão ativava exatamente as mesmas regiões que processam a dor física. O córtex cingulado anterior e a ínsula anterior, os mesmos acesos quando você leva uma pancada, quando sente dor de verdade no corpo. Ser rejeitado pelo grupo dói. No mesmo sentido concreto, físico, mensurável que uma torção no tornozelo dói. Então pense no que isso significa para a sua vida inteira. A cada vez que você considera expressar uma opinião impopular, seu cérebro está calculando, de forma completamente automática, o custo daquela dor potencial. A cada hesitação antes de discordar, antes de questionar, antes de defender uma posição que vai contra o consenso do grupo em que você quer ser aceito, seu sistema nervoso está fazendo uma análise de risco primitiva. E quase sempre decide que não vale. Não porque você seja fraco, mas porque você foi construído assim. E aqui a coisa fica mais sombria. Porque o problema não é só que você se cala quando discorda. É que, com o tempo, você começa a deixar de discordar de verdade. O filósofo francês Pierre Bourdieu chamava isso de hábitos, o conjunto de percepções, disposições e valores que a gente internaliza tão profundamente que eles deixam de parecer escolhas e passam a parecer natureza. Você não decide gostar do que seu grupo social valoriza. Você simplesmente começa a valorizar. Você não decide adotar os medos e preconceitos do ambiente em que cresceu. Eles se instalam devagar, invisíveis, como se sempre tivessem sido seus. E essa é a parte mais assustadora de tudo isso. Não há placa de aviso dizendo: esta opinião foi herdada. Não há marcação dizendo: esta crença foi instalada pela mídia que você consumiu aos 15 anos. Tudo parece orgânico. Tudo parece como se fosse você, como se você tivesse chegado até ali por livre pensamento, por reflexão genuína, por um processo honesto de busca pela verdade. Mas você chegou mesmo? Pense nas pessoas ao seu redor. Pense em quantas delas têm exatamente as mesmas opiniões políticas que seus pais têm. Em quantas defendem os mesmos valores do ambiente religioso ou cultural em que cresceram, sem nunca terem questionado de verdade. Em quantas consomem exatamente os mesmos conteúdos que seus grupos de amigos, são expostas exatamente às mesmas perspectivas e chegam, que coincidência, exatamente às mesmas conclusões. Agora pense em você. O algoritmo das redes sociais não ajuda. Ele foi projetado, de forma deliberada e precisa, para criar câmaras de eco, ambientes onde você só encontra pessoas que pensam como você, conteúdos que confirmam o que você já acredita,
opiniões que fortalecem suas certezas em vez de desafiá-las. Cada curtida, cada hora dentro de uma plataforma, é um reforço silencioso do mesmo ciclo. Você recebe o que já concorda com o que recebeu, e gradualmente o mundo fora da sua bolha começa a parecer estranho, equivocado, até perigoso. É exatamente assim que a manada se mantém unida sem precisar de força. Ela não te prende com correntes. Ela te prende com conforto. E a sociedade, ao redor de tudo isso, funciona como um mecanismo de punição para quem ousa sair da linha. Pensa na criança que faz a pergunta que expõe a inconsistência do que está sendo ensinado em sala de aula e leva uma bronca velada do professor enquanto os colegas riem. Pensa no funcionário que questiona a estratégia da empresa numa reunião onde todos os outros estão acenando com a cabeça e começa a ser visto como difícil, problemático, não alinhado com a cultura. Pensa na pessoa que expressa uma opinião sincera que contraria o consenso do grupo de amigos e sente o ar ficar mais pesado, as risadas ficarem mais escassas, os convites pararem de chegar. O ostracismo começa sutil. Um silêncio um segundo mais longo do que deveria. Um olhar que passa por você sem te ver. Uma piada às suas custas que todo mundo acha graça. E se o desvio continua, a punição escala. O cancelamento nas redes. O isolamento progressivo. A expulsão silenciosa, sem drama, sem confronto, apenas sem você. A sociedade diz que quer pessoas que pensem por conta própria. Isso é o que ela declara. É o que está nos discursos motivacionais, nos filmes de herói, nos cartazes de empresa. Mas o que ela efetivamente recompensa é outra coisa: a conformidade sofisticada. A habilidade de parecer original dentro dos limites confortáveis do grupo dominante. Você pode ser criativo, desde que sua criatividade não ameace nada de verdade. Você pode questionar, desde que suas perguntas não incomodem quem tem poder para te punir. O escritor Ralph Waldo Emerson entendeu isso há quase 200 anos. Em 1841, num ensaio que poucos leram e muitos deveriam, ele escreveu que a sociedade está em conspiração permanente contra a independência de cada um de seus membros. Que a virtude mais celebrada é a conformidade, e que o nome que se dá a ela muda dependendo da época, mas a essência é sempre a mesma: fique na linha, ou pague o preço. Ele estava descrevendo o século XIX. Poderia estar descrevendo hoje. Poderia estar descrevendo amanhã. Aqui está o ponto que muda tudo. O que a maioria das pessoas nunca para perceber. O maior problema não é seguir a manada, de certa forma. Seguir a manada é até algo humano. É antigo. É, em muitos contextos, até mesmo razoável. O problema, o verdadeiro problema, é não saber que você está fazendo isso. Existe uma diferença enorme entre a pessoa que escolhe conscientemente se alinhar ao grupo depois de considerar as alternativas, e a pessoa que se alinha ao grupo sem jamais perceber que havia uma escolha a ser feita. A primeira tomou uma decisão. A segunda nunca chegou a ter uma opinião, apenas herdou uma. E aqui está o que ninguém te conta sobre pensar por conta própria. Não é libertador. Não imediatamente. Quando você começa a questionar de verdade o que sempre acreditou, não tem um grupo te esperando do outro lado com uma festa. Tem apenas você e as perguntas e a incerteza. A manada oferece certeza. Oferece pertencimento. Oferece a sensação reconfortante de que você está certo porque está acompanhado, e que quem pensa diferente é que está errado, é que está perdido, é que precisa ser corrigido. O pensamento independente oferece o oposto exato disso.
Oferece dúvida. Oferece a possibilidade real de estar errado sozinho, sem ninguém para dividir o peso disso. Oferece o desconforto de carregar uma percepção que ninguém ao seu redor compartilha, sem poder saber com certeza se é lucidez ou loucura. É por isso que a maioria das pessoas não faz isso. Não porque sejam fracas, não porque sejam burras, mas porque o custo é real, concreto e imediato, enquanto o benefício é abstrato, lento, e não tem garantia nenhuma de que vai chegar. A Matrix, como muita gente gosta de chamar, esse sistema invisível de controle que mantém as pessoas distraídas, confortáveis e obedientes, não precisa de cabos na sua nuca. Ela opera através do seu próprio desejo de pertencer, através do seu próprio medo de ficar sozinho com seus pensamentos, através da sua própria incapacidade de suportar a incerteza por tempo suficiente para que algo novo apareça do outro lado. O maior truque não é te prender. É fazer com que você ame a prisão. É fazer com que você defenda as grades como se fossem proteção. É fazer com que você ataque quem tenta abrir a porta, porque a porta aberta é ameaça, é desconhecido, é aquele vento frio de fora que você aprendeu a chamar de perigo. John Stuart Mill escreveu, no século XIX, que aquele que conhece apenas o seu lado da questão conhece pouco. Mas a maioria das pessoas não conhece apenas o seu lado. Conhece apenas o lado que o ambiente elegeu como correto, e nunca parou para perceber que essa eleição aconteceu sem o seu voto. No fim, existe algo do outro lado desse desconforto que vale a pena nomear. Existe a possibilidade, remota, trabalhosa, sem garantia, de uma opinião que é genuinamente sua, não herdada, não instalada, não mantida porque o grupo espera que você a mantenha, porque o algoritmo continua te servindo o mesmo prato, porque mudar de ideia custaria demais socialmente. Uma posição que você chegou depois de questionar, depois de enfrentar o argumento contrário com honestidade, depois de suportar o desconforto de estar errado por tempo suficiente para entender por quê. Isso não significa discordar de tudo só para parecer independente. Não significa que o grupo está sempre errado. Às vezes a manada segue na direção certa, e seguir junto, com consciência, é completamente diferente de seguir junto por medo de ficar para trás. A diferença não está no destino. Está em saber por que você está caminhando. Desenvolva sua mente. Leia o que te desafia, não apenas o que te confirma. Estude quem pensa diferente de você com a mesma seriedade com que estuda quem pensa igual. Questione as certezas que chegaram até você sem convite, especialmente as que você nunca precisou defender, porque todo mundo ao seu redor já acreditava nelas também. Quanto mais você entende como o sistema opera dentro de você, mais poder você tem sobre ele. Não o poder de sair completamente. Isso provavelmente é impossível. E quem diz o contrário está te vendendo outra ilusão. Mas o poder de ver. O poder de escolher, pelo menos às vezes. Pelo menos nas coisas que importam. Agora, antes de fechar isso e seguir em frente, uma última coisa. Pense em uma crença que você defende com convicção. Uma que você sente no peito. Uma que, se alguém questionar, você vai defender com energia. Escolheu? Agora me responde com honestidade. Quando foi a última vez que você colocou essa crença em dúvida de verdade? Não para defendê-la melhor. Não para encontrar argumentos mais fortes. Mas para genuinamente investigar se ela ainda faz sentido. Ou se ela só faz sentido porque todo mundo ao seu redor também acredita nela. E questionar custaria caro demais. A manada não grita. Ela sussurra. E o sussurro mais eficiente é aquele que você confunde com a sua própria voz.
Você está pensando? Ou está apenas concordando?